Taesa busca captação no mercado até 2 bilhões, provavelmente via oferta de ações. O mercado já teve uma reação negativa, as ações caem mais de 3% hoje. E será que a Taesa vai seguir o mesmo caminho que a SB3, que foi após aí o follow-on, o primeiro follow-on, despencando aí quedas sobre quedas? A gente vai fazer E uma aí, pessoal, comparação, comenta e inclusive acessa o o seu que eu presente. traçava Fica naquele até o período e final o que do eu vídeo. acho que possa acontecer agora. Bem-vindo ao canal Top Ações, se inscreva no canal, tá? Não custa nada, você ajuda bastante o canal a trazer conteúdo de qualidade e você não perde os vídeos que você vai ser notificado quando eu os fizer, tá? Bom, então a captação ela vai ficar entre 1,5 até 2 bilhões nessa possível oferta de ação. É uma notícia de pessoas próximas a empresas, ou seja, isso aqui não é oficial, a Taesa não confirmou. Eu, inclusive, espero que essas pessoas sejam pegas, porque isso aqui acaba atrapalhando a Taesa, né? O tipo de informação que atrapalha a empresa, eu já vou comentar. O objetivo da oferta é, obviamente, os leilões de transmissão recorde que nós temos em 2023, até mesmo no 2024 também deve ter mais. 19,7 no leilão de dezembro de 2023, porrada, só tem 3 lotes, então talvez aí o vencedor vá ter que desembolsar uma grana muito grande se não fizer parcerias, né? E nós temos o leilão do meio do ano, que também é bastante, 16 bilhões, mas aí já está mais dividido em 9 lotes. Mas ainda assim são 2 leilões gigantescos, isso aqui vai precisar de recursos e nós estamos no momento de Selic nas alturas, talvez não tenha tanto concorrente assim, talvez as margens finalmente desses leilões, os deságios, fiquem interessantes, então talvez esse seja o melhor momento no período recente aqui, nesse passado recente, para vencer um leilão de transmissão. Então, por esse lado já faz todo sentido a Taesa estar preparada aqui no esquema uma oferta de ações, se necessário. O endividamento da Taesa vem aumentando nos últimos anos. Podemos ver que de 2017 até hoje a dívida pelo patrimônio foi aumentando, mas ainda está sob controle. Está em 1,24 nesse momento. Quando observamos a dívida pelo EBITDA, que é a melhor forma de a gente observar uma dívida, ela chegou a um pico aqui em 4T de 2021 de 4,16 a dívida por EBITDA e vem reduzindo, chegando a 3,65. Mesmo com a dívida aumentando, sua capacidade de pagar essa dívida aumentou mais. Então a dívida deu uma diminuída agora em 3,65. Mesmo uma empresa de transmissão de energia passar aqui de 4 é um pouco preocupante, tem que analisar o cenário. Esse aqui a gente sabia que ia melhorar bastante, então não é bom passar de 4. Na maioria das empresas, a gente até é mais exigente que isso, mas se a transmissão é bem perene, a gente dá essa folguinha aqui. De qualquer forma, 3,65 não tem muita margem para ficar se alavancando. Então a empresa mesmo também tem um pouquinho de caixa aqui para levando os projetos e tudo mais, mas ela teria que segurar o dividendo, zerar o dividendo aí, se ela ficar ganhando leilão aí. Então, por isso que ela escolhe essa oferta de ação. Escolhe não, né? Nem oficial é. Por isso que ela pode acabar escolhendo uma oferta de ação caso ela ganhe aí leilões. Essa oferta primária de ação deveria acontecer já na segunda metade de abril, segundo essas fontes aí, porém é um pouco esquisito, já que nós não temos ainda o resultado do leilão de transmissão. Talvez a Taesa simplesmente não ganhe nenhum, então ela talvez não seja tão importante para ela já fazer essa oferta de ação antes de ter essa certeza que ela vai ganhar um leilão. Como vocês devem saber, a margem da Taesa acima de 80% pode justificar realmente ela ir com apetite para cima desses leilões. Então a gente já entra em mais detalhes do follow-on, mas primeiro vamos falar aqui da venda da CEMIG, né, que deve estar acontecendo em 2023, a venda das ações da Taesa que a CEMIG detém. Isso aqui anima parte do mercado por conta do tag along, que aí os acionistas da Taesa poderiam vender as ações ao mesmo preço do controlador, a CEMIG, mas não é bem assim. A ISA, controladora, não deve vender aqui sua participação, então esse tag along provavelmente não deve ser acionado. Pode ser que seja? Pode ser, mas muito provavelmente não. Então quem tem as ações apenas por conta disso, eu acho bobagem, tá? Porque pode ser que sim, pode ser que não, e é muito mais provável, na minha opinião, o não ter o exercício do tag along e não acontecer nada em relação a isso. CEMIG vai lá, vende e dane-se o acionista, porque não tem nada a ver essa questão do tag along neste ponto. Além disso, essa venda poderia implicar numa outra questão que eu já expliquei em mais detalhes, que é a Alupar exercendo o direito de compra de algumas linhas da Taesa, tá? Isso aqui é importante porque
pressiona mais a Taesa ainda, porque ela perdendo essas linhas aqui, ela tem que ir com mais apetite ainda ao mercado adquirir novas linhas de transmissão, isso é muito importante. Então, lembrando que em 2030 ali ela começa a perder uma série de concessões muito na sequência, então ela precisa, né, adquirir linhas exatamente nesse período de agora. E ela está fazendo isso, vem fazendo bem, mas a dívida está pegando. Então esse follow-on faz todo sentido. E lembrando, como eu acabei de comentar, a Lupar ainda põe mais um ruidinho adicional nessa questão do exercício aí das linhas de transmissão ali que ela tem em parceria com a Taesa. Então, de novo, faz todo sentido a Taesa fazer aqui esse follow-on. Inclusive, no meu entender, faz até sentido ela dar uma seguradinha nos dividendos. Ela não precisa pagar dividendos tão porrada como ela vem pagando. Então, fazendo aqui uma analogia com os dividendos, eu vou usar o ano de 2022 de dividendos. Eu gosto de usar o ano exercício, mas para ficar claro, vamos ver só o ano mesmo. Então, 1,62 foi o que ela pagou de dividendos. Com essa quantidade de ação, equivale a 1,6 bi de dividendos, que está entre o intervalo da captação que, teoricamente, ela pretende fazer. Então, isso aqui, a uma follow-on de R$11, por exemplo, levaria então uma expansão de 13,2% de ação, ou seja, follow-on seria em termos de 13% de ações novas aí para subscrever, e aí a gente poderia subscrever, de repente teria sobra, mas o fato é que aumentaria aqui a quantidade de ação. Quem não fosse aqui, quem não exercesse, ia acabar sendo um pouquinho diluído aí, né? Embora eu não veja isso como um grande problema. 2 bi seria o máximo, então 17,6. Esse é o cenário de 11, né? Ao cenário de 10,50, que já teria um desconto em relação à cotação de agora de 7 e pouco aqui por cento, e aí esse é o ponto, tá? Quando se faz essa notícia aqui no mercado, quando o cara passa essa notícia privilegiada, ele faz as ações caírem, né? Antes de realmente anunciar o follow-on. Isso aqui prejudica demais a captação. Mas enfim, dito isso, foi o que aconteceu, né? Não temos como ficar, não temos muito o que fazer em relação a isso. Fazendo essa follow-on aqui em termos de 10,50, que seria um cenário talvez bem mais provável, teria então uma diluição de 13,8 aqui novas ações no mercado. Para 2 bi seria de 18,4 novas ações no mercado. Lembrando que eu não estou fazendo o menor indicativo de que preço será, é só mesmo uma continha para mostrar o quanto que representaria aqui nesses preços. Quem vai falar o preço aí é a empresa, não tenho a menor informação em relação a isso. E nesse ponto nós precisamos fazer uma reflexão muito importante. Hoje nós temos uma empresa Taesa 100% aqui com as ações, os ativos dela, beleza. E aí vamos fazer um follow-on, por exemplo, de 18%. Esses 18% vão ser para comprar uma nova participação nesse leilão de transmissão. E aí, dependendo então de como vai ser a rentabilidade desse leilão de transmissão, nós vamos estar talvez substituindo aqui 18% de um ativo muito rentável por um 18% que seria menos rentável. Então, isso é muito importante também quando a gente tem um follow-on. Esse follow-on vai ser para a empresa crescer, tá? Mas esse crescimento vai ser de uma rentabilidade maior ou pior? Só que isso tudo é numa perspectiva de curto prazo. Então, dependendo aqui de como for essa nova entrada de leilão, sim, as ações da Taesa podem ter uma queda aqui um pouquinho, mas é o mercado pensando no curto prazo. No longo prazo acaba sendo melhor para a empresa porque ela ganha em termos de extensão de contrato. Então, no longuíssimo prazo é melhor, só que no curto prazo a rentabilidade talvez caia um pouco. Isso é muito importante da gente ter em mente, tá? Então, é como se teoricamente o dividendo diminuísse um pouquinho aí. Não deve ser algo de outro mundo, mas pode acontecer. Como vocês devem se lembrar, a Taesa ganhou leilões fantásticos ali em 2016. Já até mostrei nesse fim de semana aí. Então, ela tem leilões muito interessantes que ela ganhou. Então, vai ser difícil ela ganhar na mesma rentabilidade. Porém, de novo, a queda não é tão grande assim e o mercado costuma exagerar. Pode acontecer uma queda maior nas ações, que provavelmente é o que acontece, do que realmente a queda que vai acontecer aqui no resultado. E o mercado ainda faz questão de esquecer que ela ganha um prazo maior, né? O que seria positivo. Então, tenha isso em mente. O curto prazo talvez seja um pouquinho sacrificado por conta do longo prazo.
Fazendo uma analogia com a S Brasil, eu não costumo trazer aqui notícias muito negativas de ficar batendo numa ação, porque eu não recomendo nada e às vezes a gente pode levar as pessoas a tomarem decisão. Mas como eu estava falando que eu ia fazer, que era vender as ações, eu tinha que falar, vou vender porque a crise hídrica vai bater na S Brasil. Então, o problema da S Brasil era a crise hídrica. Depois teve o follow-on, eu falei, esse follow-on não faz muito sentido essa alta, porque a crise hídrica ainda está aí presente. Então esse follow-on é mais um oba-oba. Eu ainda tinha um restinho de SB3, vendi mais um pouquinho. Inclusive até teve um dia que eu troquei pela Energias do Brasil ali. O pessoal reclamou, falou que era sardinhagem, né? O pessoal esquece que eu tô há 15 anos na bolsa, na época 14 então, né? 12, não sei. Então, o pessoal esquece que eu já tinha passado por vários tipos de situações similares, e aí as ações simplesmente despencam, e aí eu falo, agora pode ser interessante, eu acho que a empresa vai lateralizando nesses períodos, eu posso estar comprando aqui nesses... vou observar os comportamentos, vou comprando nos fundinhos, e eu fui fazendo exatamente isso. Aí sim vem uma surpresa, que é um novo follow-on, justamente no momento aqui de crise nos ventos lá, aí realmente caiu. Isso aqui a gente não tem como acertar o fundo. Esse é o grande problema, pessoal. Você não precisa acertar o fundo do fundo, esperar daqui e falar, não, só vou comprar quando acertar aqui. É impossível. Só que olha só como foi possível a gente fazer isso aqui, né? Entendeu? Aí realmente caiu mais, aí a gente compra um pouco mais aqui, maravilha, e as ações agora estão ainda um patamar interessante. Esse aqui é esse Brasil, mas você entende que o que aconteceu com a S Brasil foi um follow-on meio na correria. Eu tive a S Brasil por mais de 10 anos, então ela já deveria ter feito follow-on aí antes, não precisa fazer no meio da crise hídrica, né? Então ela errou aqui, tá? Dividendos altíssimos de 100% de payout teve o seu custo. A Taesa ela também tem um pouco de custo em relação a pagar dividendos tão altos assim. Só que a Taesa é um pouco diferente. Então, assim, qual a diferença da Taesa para a AS Brasil? A AS Brasil ela também pagou esses dividendos muito altos como a Taesa, mas a AS Brasil ela pagava literalmente 100% quase sempre. E outro problema é que ela tinha muitas hidrelétricas e demorou muito, de 2014 ali na crise hídrica até essa nova crise hídrica, ela não se movimentou muito. A Taesa, ela está se movimentando, a gente está vendo ela ganhar leilões. Então ela está aí, ó, correndo, porque ela sabe que 2030 tem um desafio, então ela está pensando lá na frente. Então a Taesa está fazendo o trabalho dela. Só que acontece, ela tem aqui a questão do endividamento começando a pesar, então ela pretende fazer esse follow-on e é muito mais bem pensado, uma coisa muito mais assertiva do que esse Brasil fez. Então, na minha opinião, não tenho o que contestar da empresa. Se cair, é maravilha. Outro ponto muito importante, a S Brasil, exatamente pela correria, aquele follow-on não significaria que teríamos dividendos, significaria que nós teríamos provavelmente uma queda e ficaríamos sem dividendos. A Taesa, esse follow-on aqui, pode sim representar uma queda, principalmente pela questão do leilão aqui, que eu disse que pode entrar um que seja um pouco menos rentável, mas não deve parar de pagar dividendos. A Taesa não faz um follow-on para crescer forçadamente e ainda assim diminuir o dividendo. Ela vai fazer um follow-on para se manter sustentável lá em 2030 futuro e vai continuar pagando dividendos. Então, algo muito mais planejado. Essa é a minha opinião, tá? Já tenho bastante tempo acompanhando empresas e isso não quer dizer que eu esteja certo, mas é a minha opinião aqui. Então, se cair a Taesa, pode ser que caia, é uma oportunidade no meu entender. Não acho de forma alguma que ela vai despencar como despencou a S Brasil, porque é um cenário diferente. Mas sim, alguma quedinha adicional pode acontecer a qualquer momento, inclusive na hora aí da aquisição do leilão, na hora do anúncio oficial do follow-on, ou pode ser que não caia, porque o mercado é um pouco maluco. Então é diferente quando a gente tem aquela sensação que o negócio vai cair muito por causa de um determinado ponto, e outra aqui que tá mais aí do como o mercado vai interpretar. No meu entendimento, eu vejo a empresa planejando muito bem, tá? Então deixa seu comentário, o que você achou deste vídeo, do meu racional. Deixa o like, se inscreva no canal também, que é muito importante. Um abraço e até o próximo. Valeu! Transborda compartilhando com os seus amigos nas redes vizinhas. Estamos juntos até depois do fim.